Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos trabalhar hoje o início do módulo 3. Como nós comentamos aí, estamos rearranjando uma continuidade aí da apostila. Vou passar o módulo 3, o módulo 4 a gente vai deixar ele com aquele escanteio assim estratégico, tá bom? Com o módulo 3 nós encerramos realmente aí a parte dos circuitos elétricos, eletrodinâmica. Para aí sim, nos módulos 5 e 6, a gente investiu um bom tempo, um tempo de qualidade na parte do magnetismo, tá bom? Então vamos encerrar com chave de ouro, parte de circuitos elétricos, leis de Kirchhoff. Pessoal, eu preciso muito da sua atenção total durante essa aula, das suas anotações. A aula obviamente está sendo gravada, faça sua pausa, anote, preste atenção. Não é um conteúdo fácil, dá trabalho, são exercícios grandes que requer muita atenção. Um exercicinho lá, um sinalzinho que muda, a coisa azeda, tá? Tem muita física e matemática envolvida. Então preciso da sua concentração, da sua boa vontade. Não desista na primeira assistida, na primeira tentativa de aula ou de exercício. A gente tem que insistir com esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender aqui generalidades sobre a lei, sobre quem foi o cara, né? O Gustav, né? O Kirchhoff, aí, meados do século XIX, esse rapaz simpático aí, ele formulou, pessoal, duas leis que a gente vai estudar com bastante calma, que vão ajudar a gente a resolver circuitos elétricos de malhas múltiplas. O que é um circuito elétrico de malha múltipla? É algo mais ou menos como isso aqui, né? Não caia da cadeira, já deve ter gente que já deve ter xingado um monte só de ver o desenho, mas mantém as estribeiras aí, tudo a gente ajeita, tá? Isso é um circuito de malha múltipla, que a gente está conectando vários caras, várias malhas, vários ramos, vários nós numa coisa só. Então, para a gente entender o que é uma malha, o que é um ramo, o que é um nó, vamos numerar esses caras de acordo com esse exemplo aqui. O que é uma malha, pessoal? Malha é um circuito fechado, vamos dizer assim, né? São ramos, se fosse um polígono, né? Vamos dizer assim, seriam as arestas. Fechou as arestas ali, formou um polígono, um circuito fechado. Isso é uma malha. Então, se você for avaliar aqui, por exemplo, ó, A, B, C, D. Formou aqui um circuito fechado, isso é uma malha, ok? Você pegar o A, D, E, F, também é uma malha. E você pode pegar ainda a malha externa, né? Ó, B, C, E, F. Também é uma malha, ok? Então a malha é um conjunto de ramos. O que é o ramo? O ramo é a retinha, é o intervalo, é o trecho entre dois nós. Então o AB é um ramo, o BC é um ramo, o CD é um ramo, o DA é um ramo, o AF e assim por diante. E o nó é aquele pontinho que a gente já estudou lá nas outras análises de circuitos em paralelo, né? Que é onde a corrente vai dividir. É os pontinhos em comum. Então o A é um nó, o B é um nó, o C é um nó, assim por diante. Tá bom? E como eu comentei com você, nós vamos ver duas leis de Kirchhoff, a chamada lei dos nós e a lei das malhas. E essas leis, pessoal, elas são consequência dos princípios da conservação da carga e da energia que nós já estudamos aí em diferentes circunstâncias, tá bom? Então aqui, pessoal, a lei dos nós, ela é simples, é algo que a gente já havia avaliado de forma indireta, sem saber que era o nome de uma lei propriamente dita, quando nós estudamos lá a associação de resistências em paralelo. O que a lei dos nós diz, pessoal? Que a corrente que está chegando num nó deve ser igual à corrente que vai sair. É a conservação da carga, né? Então você tem esse esqueminha aqui, um nó, que bifurca em dois caminhos. A primeira corrente vai chegar nesse nó, ela vai se dividir em duas partes, que vão ser iguais ou não, dependendo do que as correntes vão enfrentar nesse caminho, já comentamos sobre isso. Então, matematicamente, por essa imagem, o que a lei dos nós está dizendo? Que a corrente que chega, que é o I1, tem que ser igual à corrente que está saindo do nó, que nesse caso é I2 mais I3. Podem ter três correntes chegando, cinco saindo, pode ter duas chegando, uma saindo, não importa. Todo mundo que chega no nó tem que ser igual a todo mundo que sai do nó, tá bom? Pode parecer inocente, mas essa lei
vai resolver muito exercício para você, prometo isso, tá bom? Agora vem a nossa pedra no sapato, é a lei das malhas. A lei das malhas, pessoal, ela tem uma definição assim, que não é tão simples, né? Uma parte em português um pouco complicada realmente da gente entender a definição, a questão dos sinais que a gente vai utilizar, né, que foram escolhidos aí da convenção de sinais. O melhor jeito realmente da gente entender é através de um exemplo. A gente vai treinar isso com muita calma. Mas eu vou abordar aqui para você qual que é a definição, qual que é o passo a passo, porque ele vai montar as bases para a gente conseguir resolver o exercício, tá? A lei dos nós é consequência da conservação da carga, a lei das malhas é consequência da conservação de energia. Então, o que é de se imaginar, pessoal? Se você pega uma malha, que é aquele circuitinho fechado, se você somar todas as quedas de potencial com as somas de potencial, com os ganhos de potencial, somou o que gerou de potencial, somou com o que caiu de potencial dentro dessa malha fechada, toda essa soma tem que dar zero, porque a energia não se perde, a energia não se ganha, a energia é transformada. Então é isso que está escrito nessa frase aqui, pessoal. Em uma malha, a soma de todas as DDPs existentes em cada elemento do circuito, que pode ser um gerador, que pode ser um receptor, que pode ser um resistor. Na hora que você somar tudo isso, isso tem que dar zero, ok? Para a gente entender como transformar essa frase numa resolução matemática da lei das malhas, a gente vai seguir um passo a passo, uma receitinha de bolo. Então, por enquanto, podem parecer informações soltas, porém, a gente vai ver como aplicar isso de fato no exercício. O primeiro passo, pessoal, da sua lei das malhas é escolher, e eu grifei a palavra escolher, não de propósito, porque é realmente uma escolha. Você escolhe, o poder está nas tuas mãos. O resultado do exercício será o mesmo, independente da sua escolha. Escolha do quê? De um sentido de percurso, de leitura. Você vai escolher um sentido horário ou anti-horário de como você vai ler as DDPs da sua malha. Então você vai escolher ler a partir do horário, vai escolher ler a partir do anti-horário? Ok. Permaneça com essa escolha até o fim, porque ela vai determinar o passo a passo da escolha dos sinais. Se você seguir a mesma ordem, horário anti-horário do começo até o fim, o resultado final é o mesmo. O que não pode acontecer é mudar no meio do caminho. Então, por enquanto, guarde essa informação, deixa ela em stand-by, que a gente vai utilizar ela daqui para frente, tá bom? Existe também, pessoal, uma convenção de sinais. Lembra que a gente falou que convenção é uma escolha que virou um padrão, ok? Se a convenção fosse contrária, faria sentido também. Do mesmo jeito que a gente comentou lá no começo do ano, que existe uma escolha dos sinais das cargas dos prótons e dos elétrons, né? O que a gente sabe hoje é que as cargas são opostas. Dizer que o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, isso não é verdade. Foi apenas uma convenção da escolha de sinais. Aqui é a mesma coisa, ok? Mas a gente vai seguir a convenção porque ela já ficou determinada, tá bom? Então, como é que vai funcionar a convenção dos sinais da DDP, das diferenças de potencial nos resistores? Como é que vai funcionar? A gente vai ter uma DDP que pode ser positiva, uma DDP que pode ser negativa. Como vai ser a DDP positiva no resistor? Quando o sentido do percurso, o sentido da leitura que você escolheu, por isso que a gente coloca esse passo primeiro, quando esse sentido do percurso for o mesmo sentido da corrente elétrica que passa nesse resistor, a DDP desse cara é positiva. O contrário, a DDP desse resistor será negativa quando o percurso que você escolheu estiver no sentido oposto da passagem da corrente elétrica. Professor, não entendi nada. Calma, respira. Por enquanto, pega a informação e a gente vai ver na prática como aparece no exercício. Mas não desiste e fica comigo. Existe também a convenção de sinais para os geradores e os receptores. Para os geradores e receptores também vai ter sinal positivo e negativo. Quando que a DDP dos geradores e receptores será positivo? Quando o percurso que você escolheu, perceba, nos dois casos, é necessário você ter um percurso definido. Se você não escolher o sentido da sua leitura,
azeda toda a sua análise da lei das malhas de Kirchhoff. Ok? Então, se você tiver um percurso escolhido que passar pelo gerador no sentido da placa maior para a placa menor, da placa positiva para a placa negativa, quando o seu percurso encaixar desse jeito no gerador, a DDP desse cara é positivo. Quando o percurso que você escolheu encaixar no seu gerador, no sentido da placa menor para a placa maior, da placa negativa para a placa positiva, aí a DDP desse cara é negativa. Então você lê as suas malhas seguindo essa regrinha de sinal, alguns positivos, alguns negativos. Na hora que você somar toda essa pataquada, vai dar zero. Então, resumindo a ópera, pessoal, você escolhe um sentido de percurso. E qual que é a dica que eu te dou, pessoal? Escolhe sempre o mesmo. Porque daí você treina a sua leitura, o seu olho, a sua resolução de exercício sempre do mesmo jeito. Não começa a fazer de um jeito e depois troca em outro exercício. Escolhe um sentido para você ler todas os seus circuitos de malhas múltiplas. Eu, desde a minha época de ensino médio, escolhi o sentido horário, entendeu? E eu resolvo assim. Você quer resolver no anti-horário? Resolva todos assim. Essa dica eu te dou para você não confundir, tá bom? Depois, você vai desenhar as correntes no seu circuito, no circuito inteiro. Vai desenhar a corrente em cada nó, em cada ramo e em cada malha. Os sentidos dessas correntes vão ser importantes na sua análise final. A gente vai fazer isso junto. Depois que você desenhar, pessoal, você vai avaliar, por aquela regrinha do slide anterior, o sentido do percurso que você escolheu com a realidade dos componentes. Se está favorável a corrente no resistor, se está contrário ao resistor, se está indo da placa mais para menos ou da menos para mais no gerador. É o passo a passo do slide anterior. No final, pessoal, não tem como fugir. Professor, eu não gostei do jeito que você explicou, eu vou procurar um vídeo de outra pessoa. Você é livre para fazer isso, porém eu te garanto, ninguém vai resolver exercício de malha múltipla de Kirchhoff sem cair em um sistema de equações. Pessoal, não tem como. É necessário, não é opcional. E a gente vai cair num sistema grande, que às vezes pode ter 3, 4 equações. Já estou te alertando, tá bom? Depois que você cair nesse sistema, você vai resolver. Resolver o quê? Você vai resolver, pessoal, as correntes. O objetivo da lei das malhas de Kirchhoff é descobrir a corrente que está passando em cada ramo. É as correntes que são as suas incógnitas, tá bom? Tome cuidado no final. A dica que eu te dou é: alguma corrente pode dar negativa no seu resultado final. Ah, professor, fiz errado. Não, não assuste. O valor é o mesmo. O valor que você vai obter está certo, se você não fez nenhuma cagadinha na conta. A questão é se o sinal der negativo, na verdade, o seu desenho da corrente está no sentido oposto. Porque a gente viu lá nas primeiras aulas lá de circuitos elétricos que não existe corrente negativa. Então, o significado para a lei de Kirchhoff das malhas, quando você obtém uma corrente negativa no cálculo final, isso quer dizer que ela está no sentido oposto ao que você desenhou inicialmente do circuito. E a gente vai ver como juntar todas essas ideias meio estranhas, meio soltas, meio desconexas, meio complicadas na resolução de um exercício, tá bom? Então, senta direitinho aí, respira fundo, aperte os cintos e vamos juntos. Vamos ver como que isso é entendido aí na prática, tá bom? Então, eu peguei um circuitinho bonitinho, que é de malha múltipla, a gente está vendo que segue mais ou menos o exemplo que eu te passei lá no slide anterior. Tá aqui. Então vamos com muita calma, sem afobação, seguir a nossa receitinha. Primeiro passo, pessoal, tem que ser, senão você vai se perder depois, a escolha do sentido para a sua leitura. Como eu te disse, o sentido que eu, Fernando Moreira, escolho é o sentido horário. Professor, quero trocar. Troca, irmão, não tem problema. Mas todas as contas que eu estou fazendo nesse exercício, eu estou avaliando o sentido horário. E não faz uma malha no horário, outra no anti-horário, pelo amor de Deus. Põe tudo num sentido só, facilita sua vida. Sentido horário é a minha escolha. Segundo passo, pessoal, você vai desenhar as correntes. A análise do desenho é muito importante em exercício de Kirchhoff. Então vamos lá. Pegando a minha primeira bateria de 20 volts. Vou começar aqui por ela, depois eu vou desenhar dessa aqui de 7, tá bom?
Nós sabemos, pessoal, lá do comecinho lá de circuitos, que a corrente sai do polo positivo aqui da placa maior, da placa positiva. Então tá aqui, ó. Tá saindo uma corrente daqui, que eu vou chamar de I1. É necessário, pessoal, para facilitar a sua análise e para você resolver posteriormente o sistema, você numerar as suas correntes. I1, I2, I3, o que for necessário. Numere as suas correntes, tá bom? A minha I1, pessoal, ela vai seguir o caminho aqui do fio, ela vai virar aqui para a esquerda dela, né, para a nossa direita, para a esquerda dela, e aí ela vai se deparar com uma bifurcação, que é o nosso amigo nó. Chegou no nó, para. Não desenha mais nada da I1. Porque esse I1 a gente sabe que vai dividir, porque ele chegou no nó. Então fez tudo o que você podia até chegar no nó, para. Agora vai para outra bateria que tem aqui, 7 volts. Ela vai liberar uma corrente aqui para baixo, porque sai da placa positiva. Só que eu não posso chamar de I1. I1 é a corrente que saiu desse gerador de 20, ok? Então eu vou chamar de I2. Está indo para baixo. Essa corrente I2 vai virar para a nossa esquerda, para a direita dela, e vai chegar nesse nó. Chegou no nó, parou. Ok? Então agora é o seguinte, pessoal. I1, quando juntar com a I2 aqui no nó, ela vai gerar uma nova corrente, que não é nem I1, que não é nem I2, né? Elas vão se juntar, vai subir uma corrente nesse ramo aqui do meio, que eu vou chamar de I3. É uma nova corrente. Viu um nó, a corrente tem que mudar. É propriedade lá da lei dos nós. Essa I3 vai subir, 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 chegou naquele ponto lá em cima. E aquele ponto lá em cima também é um nó. Chegou no nó, parou. A corrente, quando sair desse nó, não pode mais ser a I3. A pergunta é, quando essa corrente chegar no nó I3, ela vai um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. A corrente que vai para a esquerda, pessoal, tem que ser a corrente I1 de novo. Por quê, professor? Porque a corrente que sai de um gerador tem que ser a mesma corrente que entra nele de volta. Então, é necessário que esse número 1 seja carregado novamente. É a mesma corrente. Corrente que sai é igual a corrente que entra de volta. Então, tem que ser I1. Do mesmo jeito aqui nessa malha da direita, quando essa corrente 3 chegar nesse nó, ela vai voltar a ser I2. Porque a corrente que saiu dessa placa tem que ser a mesma que volta para ela, I2. Gente, pode parecer inocente essa questão dos números da corrente, mas isso é fundamental. Se você troca a corrente que está passando em alguma malha, em algum ramo, vai azedar o exercício. Pessoal, eu demoro algum tempo para resolver exercícios de Kirchhoff, porque requer cuidado, requer atenção, um detalhe muda tudo. Então, é necessário a gente investir muito tutano, muito neurônio para matar esse exercício, tá bom? Show de bola, cumpri o passo 2, desenhei as correntes. Passo 3, lei dos nós. Eu tenho 2 nós aqui, ok? Qual que é a lei dos nós? Fala lá no outro slide. A corrente que chega nos nós tem que ser igual à corrente que sai. Então vamos avaliar nesse nó aqui de baixo. Quem está chegando em direção ao nó? I1 e I2. Elas estão em direção ao nó, ok? Quem está saindo desse nó? É I3. Então, I1 mais I2 tem que ser igual a I3. Corrente que entra é igual a corrente que sai. E perceba que nesse nó a análise está igual. Só que agora quem chega nesse nó é I3. E quem sai desse nó, I1 e I2. Então, esta equação ela é suficiente para estes 2 nós. I1 mais I2 igual a I3. Guarde essa equação porque ela vai resolver a nossa vida depois. O quarto passo, que é realmente que vai dar mais trabalho, é a lei das malhas. E a gente vai fazer isso no próximo slide. Tudo bem por aqui? Beleza? Se não está ok, dá uma pausa, respira, toma água, volta o vídeo, assiste de novo quantas vezes for necessário. Ok? Lei das malhas, vamos lá. Estou copiando o circuito que a gente já dividiu as correntes bonitinhas. Tá bom? Para a lei das malhas, pessoal, o primeiro passo da lei das malhas é numerar as malhas. Dá um nome para elas. Coração, estrelinha, chuchu, faz o que você quiser. Eu vou numerar assim, ó. A malha da esquerda é a minha malha 1. Só este pedacinho aqui, ó. Este quadradinho aqui é a minha malha 1. A minha malha da direita, este outro, não é um quadrado, é um retângulo, né? Este retângulozinho aqui vai ser a minha malha 2.
Só que a gente não pode esquecer, pessoal, e muita gente esquece disso, mas não vai ser o seu caso porque você é meu aluno, dessa malha externa aqui, ó. A malha de fora, ok? Só pegando o circuito de fora, sem considerar esse fio aqui de dentro. Essa malha de fora eu vou chamar de malha 3, ok? É o que geralmente aparece de circuito para nós, tá bom, pessoal? Malhas múltiplas, geralmente 3 malhas. Não vai fugir muito disso, ok? Show de bola, professor, numerei as malhas. E agora? Bom, pessoal, agora você vai começar a fazer aquela leitura. Não esquece que a gente escolheu aqui fazer a leitura no sentido horário. Então, para você não se perder, pessoal, escolhe sempre um ponto inicial para você começar a sua leitura, né? Como a gente aprendeu a ler de cima da esquerda, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a gente não é nem não lê nem japonês nem hebraico, vou colocar aquele pontinho lá em cima para a gente começar a nossa leitura. Então, a partir dele, deste pontinho aqui, roxinho, lilazinho, vou seguir o meu sentido horário e vou ler a minha malha. Ok? Beleza. Terceiro ponto, aí vem o pega para capar. Vamos ler as DDPs, a diferença de potencial de cada malha. Cuidado agora. Deixa eu ver aqui, tá, volta. Sem spoiler. Vamos junto. Pontinho tá aqui. Estou seguindo com pontinho no sentido horário. Andei nesse ramo inteiro e não acertei ninguém. Não acertei um resistor, não acertei uma bateria, não acertei nada. Beleza. Desço, porque eu estou nessa malha aqui. Opa, achei um resistor. Então aqui vai ter uma DDP. Então vamos pensar. O sentido que eu estou lendo é o sentido horário, que nesse ramo corresponde a para baixo. Tudo bem? O sentido horário, que é essa flechinha roxa ali lá, sei lá o quê, corresponde a este ramo eu estar lendo de cima para baixo. Ok? Só que, para eu saber o sinal da DDP desse resistor, eu preciso ver o sinal da corrente. Olha a corrente. A corrente I3 está para cima. Então, esta corrente 3 está no sentido contrário ao sentido da leitura que eu escolhi. Se você olhar de novo no slide que a gente mostrou a convenção dos sinais, quando o sentido de leitura for oposto do sentido da corrente, a DDP do resistor será negativa. Negativa. Então, a DDP desse cara é menos. Agora, professor, menos quanto? Precisamos lembrar como calcular DDP de resistor. Só que isso a gente já está que nem eu, careca de saber. Primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Ou seja, a DDP desse resistor e de todos os resistores sempre será o valor da resistência vezes a corrente que passa sobre ele. O que você precisa só ajustar é o sinal de acordo com a convenção da lei de Kirchhoff. Então, para este resistorzinho aqui bonitinho, a DDP dele, U, será menos, por causa da diferença entre os sentidos da leitura e da corrente, menos resistência 4, vezes a corrente que passa sobre ele, que é I3. Por isso aqui, a primeira linha, eu coloquei ela inteira. A gente vai explicar de onde ela está vindo. Então, olha o que eu fiz. Malha 1, para eu não me perder, a primeira DDP está escrita aqui. Menos, por causa da diferença de sentidos de leitura, 4, que é a resistência, vezes a corrente que passa nessa resistência, que é o I3. Ok? Continua a minha leitura. Piriri, 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 não tem ninguém. Vira o nó. Piriri, 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 não tem ninguém. Virou a curva. Opa, cheguei aqui. Cheguei nesse resistor. Continuo no sentido horário. Ok? O que foi, meu bem? Colocar o laser. Dica da minha esposa, colocar o laser. Vamos lá, então. Tá aqui. Obrigado, meu bem. Estou no sentido horário. Continuo no sentido horário. O sentido da minha leitura está nesse ramo para cima. Certo? Porque eu estou no horário. Não se perde nisso. Estou lendo para cima. Esta corrente que passa por esse resistor está para baixo. Então, mais uma vez, eu tenho sentidos opostos entre a leitura e a corrente. Por isso que tem este sinal de menos aqui. Ok? E agora eu calculo R vezes I. Resistência 1
vezes a corrente que passa sobre ele, que é I1. Tá aqui. Menos 1 vezes I1. Perfeito? Não terminei a malha. Estou subindo. Piriri, 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 cheguei aqui. Cheguei na placa positiva do gerador para depois ir para a negativa. Se você olhar na teoria, quando a gente chega primeiro na placa positiva para depois ir para a negativa, a DDP desse cara vai ser positivo. Vai ser positivo. Então é mais, porque eu cheguei primeiro no mais. Lembra desse jeito. Cheguei primeiro no mais, 20, que é o valor que o enunciado me deu. Pela lei das malhas, somei toda essa pataquada, isso dá zero, conservei a energia. Ok? Respirou fundo? Vamos lá, porque tem mais 2 malhas para fazer ainda. Malha 2. Vou escolher um ponto da malha 2. Vou pegar aquele ali em cima, ó. Tum. Estou pegando a malha 2, só a malha da direita. Também sentido horário. Comecei aqui. Piriri, 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 piriri. Não passei por ninguém. Desci. Piriri, piriri. Opa, cheguei aqui. Nessa resistência. Para saber o sinal desse cara, o que eu tenho que ver? A concordância entre o sentido da leitura e o sentido da corrente. Estou no sentido horário. Então eu estou lendo para baixo, nesse ramo. Opa! Volta aí. Isso. Estou para baixo nesse ramo. E a corrente que passa nesse resistor também está para baixo. Então, se o sentido da leitura é o mesmo sentido da corrente, a DDP daquele cara vai ser positiva. Positiva. E qual é o valor? R vezes I. Resistência 1, a corrente que passa sobre ele é I2. Então tá aqui, ó. Malha 2, mais, coloco o sinal para você não se perder. 1, que é o R, corrente I2. Ok? Continuo lendo. Piriri, 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 cheguei no gerador. Ele tá meio cortadinho aqui, mas você tá vendo. Eu cheguei primeiro na placa menos, irmão. Olha aqui, ó. Se eu cheguei primeiro na placa menos, a DDP dele vai ser menos. Segue a ordem. E o valor é 7 que o enunciado me deu. Por isso que tem esse menos 7 aqui. Ok? Continuo lendo. Piriri, 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 piriri. Virei a curva, subi. Nossa, vamos lá. Subi aqui, opa, cheguei nesse cara de novo. Ah, professor, ele é o mesmo do que o outro. Cuidado. O sentido da leitura continua no horário. Nesse ramo, então, eu estou lendo para cima. Percebeu? Como eu estou na malha 2 e o sentido é horário, eu estou para cima. E a corrente que está passando nesse cara também está para cima. Então, a DDP nele será positiva, porque o sentido é o mesmo. Tá aqui, ó. Esse maisinho. Calculo R vezes I dele. 4 vezes a corrente que está passando nele e 3. Somei toda essa pataquada, deu 0. Respirou fundo? Foi? Vamos para a malha 3, que é a malha externa. Não estou considerando agora esse fio, estou considerando o retângulo de fora. Continuo no sentido horário e vou ler a partir deste pontinho aqui de cima. Ok? Então vamos lá. Piriri, 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 piriri. Opa, cheguei aqui. De novo. Vou um pouquinho mais rápido, que eu sei que você já entendeu. Estou no sentido horário. Então eu estou lendo esse ramo para baixo. A corrente que está passando nesse ramo também está para baixo. Então a DDP nele é positiva. Então tá aqui, ó. Malha 3 mais 1, que é o valor da resistência, vezes a corrente que passa nele, que é I2. Continua lendo. Piriri, piriri, chegou no gerador. Bateu primeiro no gerador na placa menos, então a DDP dele é menos. E o valor dela é 7. Continua. Piriri, 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 piriri. Não vira aqui, você está por fora. Piriri, 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 chegou aqui. Eu estou lendo no sentido horário, não esquece disso. Então, nesse ramo aqui, a leitura está para cima. Mas a corrente que passa nesse cara está para baixo. Então, se os sentidos são opostos, a DDP é negativa. R vezes I. Valor da resistência 1, corrente I1. Tá aqui. Desculpa, gente, é que a minha esposa tá lendo junto aqui comigo, ela tá fazendo sinal de mais, sinal de menos, ela tá aprendendo junto aqui, por isso que eu tô achando graça. Vamos lá. Continuo lendo para cima aqui. Bati na placa positiva. Se eu bati primeiro na placa positiva, a DDP desse cara é positiva. Positiva. E o valor é 20, que é a voltagem da bateria. Ok? Somei toda essa pataquada, isso tem que dar 0. Ok? Então, essas, pessoal, são as 3 equações que vão montar o sistema cabuloso, nem tanto, mas cabulosinho, para a gente resolver as correntes. Ok? Não podemos esquecer do quê? Bom, antes de não esquecer, vamos rearranjar as equações.
Vamos melhorar um pouco a escrita. Então, olha o que eu vou fazer na equação da primeira malha, pessoal. Eu vou passar o menos 4 e 3 para lá, ele passou positivo, está aqui. E o menos 1 e 1, passei para cá, virou positivo também. 1 multiplicando, não preciso colocar, né? Então, a minha primeira equação rearranjei, 20 é igual a I1 mais 4 e 3. Guarda esse aqui. Para a malha 2, pessoal, peguei o menos 7, passei para lá positivo, ficou 7. O I2 está aqui e o 4 e 3 está aqui, obedecendo os sinais, ok? Eu só estou arrumando as equações para ficar mais fácil da gente enxergar, tá bom? Rearranjo a equação 3. Olha aqui, ó. 20 menos 7, 13. Passei o menos I1 para lá, virou positivo. Passei o mais I2 para lá, virou negativo. Então, estas são as minhas 3 equações. Mas você não pode esquecer da equação que a gente fez no slide anterior, que é a equação da lei dos nós, pessoal. Não podemos esquecer que I3 é igual a I1 mais I2 pela lei dos nós, conservação da carga. Então, na verdade, você tem 4 equações com 3 incógnitas para você descobrir o valor das correntes. Pessoal, a partir daqui, a física do exercício acabou. Vai ter um detalhezinho michuruca de física no final, porque agora é resolução matemática, continha para resolver sistema. Não tem como fugir. Ok? Então vamos lá. Passa o slide. Passa o slide. Obrigado. Resolvendo o sistema. Estou copiando as 4 equações que a gente viu no slide anterior, numerando aqui para a gente não se perder. Tá bom? Professor, como que eu vou saber se eu acertei até aqui sem fazer toda aquela análise de sentido, sobe, desce, positivo, negativo? Tem como eu saber se eu acertei pela conta? Tem, irmão. Eu vou te mostrar como. Olha aqui, ó. Você vai pegar, no caso aqui, ó, você vai somar uma das malhas com a malha externa. Olha o que vai acontecer, ó. Eu estou somando a equação 2 com a equação 3. Então, eu vou somar todo mundo que está antes do igual e todo mundo que está depois do igual. Então, acompanha a minha ideia. Ó. 7 mais 3, 20. E 2. Somei com menos e 2, mais com menos cancelou aqui, né? Estou somando e subtraindo, cancelou esses caras. Quem que sobrou? Sobrou I1 mais 4 e 3. E olha só, pessoal, esta equação é exatamente igual à equação da primeira malha. Então, quando você conseguir fazer isso, somar ou subtrair duas equações e chegar numa equação que você já tinha, ponto para você. Você acertou. Não precisa ficar refazendo todo aquele passo a passo lá do sentido, do sobe, do desce. Pela matemática, você tem a certeza de que você acertou até aqui. Ok? Bom, então na prática você não tem 4 equações, você tem 3 equações. Porque tem 2 equações que são linearmente dependentes, né? Que geram a primeira. Você aprendeu um pouquinho de sistema lá, brincando um pouco de matriz lá no ano passado. Depois você dá uma revisada nisso. O que a gente vai fazer agora é resolver esse sistema. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar a equação 4, que é a equação dos nós, eu vou substituir na equação 1. Essa é a forma que eu enxerguei para resolver o sistema. Então, olha o que eu vou fazer. Estou copiando a equação 1. 20 igual a I1 mais 4 vezes I3. Só que no lugar do I3 eu tenho I1 mais I2. Então eu substituí, encaixotei uma equação na outra. Ok? Faz um Chuveirovski aqui, ó, uma distributiva. Então olha aqui, ó, 4 vezes I1, 4 I1. Só que ainda tem o abençoado do outro I1 aqui. Então você junta 4 I1 mais I1, 5 I1. Só que não esquece do 4 multiplicar o I2 também, pelo amor de Deus, hein? Por isso que tem esse 4 I2 aqui. Então eu chamei essa equação de 1', que é a equação 1 modificada. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou pegar a equação 3 e vou dar uma isolada nela. Por quê, pessoal? Você tem 3 incógnitas. Só que a gente só sabe resolver esse sistema com 2. Então eu vou substituir a terceira incógnita para gerar um sistema de 2, para daí a gente conseguir resolver como você aprendeu lá no saudoso 8º ano que você era feliz na vida e não sabia. Então olha aqui, ó. Peguei a equação 3. 13 igual a I1 menos I2. Vou isolar o I1. Professor, por que o I1? Porque eu quero, tá bom? Então o que você vai fazer? Pega o I2, que é negativo, passa para cá, positivo. I1 igual a 13 mais I2.
Renomeei essa equação de 3 linha, que é a 3 modificada. Agora o que eu vou fazer? Vou terminar o exercício. Vou pegar esta equação 3 linha e vou substituir na equação 1 linha. Então, vou copiar. 20 é igual 5 vezes. No lugar do I1, o que eu posso colocar aqui? 13 mais I2, que está aqui. Ok? Mais 4 e 2 que eu estou copiando. Continhas. 20 é igual. Mais um Chuverovski aqui, sucesso. 5 vezes 13, 65. 5 vezes I2, 5 e 2. Copiei o 4 e 2 que está aqui. Vamos juntar os caras, porque aqui, pessoal, acabou. Olha aqui, ó. Aqui você tem uma equação do primeiro grau. Brincadeira de criança. 5 e 2 mais 4 e 2, 9 e 2. Para isolar, o 65 passou para lá negativando. 20 menos 65 dá menos 45. Para terminar, o 9 que está multiplicando passa ele dividindo. Menos 45 dividido por 9 é menos 5 amperes, corrente I2. Professor, e esse menos? Deixa ele quieto aí por enquanto. Primeiro vamos avaliar a questão matemática para depois a gente ver a questão física. Ok? Corrente I2 menos 5 amperes. Agora você vai pegar esse valor e vai substituir nas outras equações que você já tinha. Pegue, por exemplo, a equação 3 linha. I1 igual a 13 mais I2. Só que o I2 você sabe que vale menos 5. Tá aqui, coloca o sinal, hein, irmão? Pelo amor de Deus. 13 menos 5, 8 amperes é a corrente I1. Tendo I1 com I2, você consegue descobrir a corrente I3. Substitui na equação 4, I3 é igual a 8, que é I1, menos 5, que é I2, chegou na corrente I3, valendo 3 amperes. Ufa, graças a Deus, Senhor amado, obrigado, descobrimos todas as correntes. Mas você tem esta criatura aqui. Você tem esse cara com um sinal negativo. E se você ver num dos slides anteriores, aí acho que 3 slides para trás, eu comentei. Quando uma corrente no final do sistema der negativo, que isso quer dizer que ela está no sentido contrário ao que você desenhou. Não é que você errou, porque você não sabia realmente se aquela corrente estava para lá ou estava para cá. Porque naquele circuito lá, não dá para saber quem vai funcionar como gerador, quem vai funcionar como receptor, de cara, sem saber, sem olhar, sem fazer as continhas, melhor dizendo, só olhando. A gente vai descobrir pelo sinal da corrente. Então, volta para o nosso circuito aqui, ó, em tamanho família. O circuito era desse jeito. O I2, nós calculamos que ele é menos 5. Então, estes sentidos de I2 que estão aqui, na verdade, eles estão trocados. O valor é o mesmo, mas o sentido trocou. Quem estava para a esquerda foi para a direita, quem estava para baixo virou para cima, por causa daquele sinal bendito. I1 e I3 que nós calculamos não tem sinal trocado, não tem sinal negativo. Ou seja, o nosso desenho de I1 e I3 está certo. E aí você coloca os valores aqui, ó. O I1 valia 8 amperes que a gente calculou e o I3 valia 3 amperes. Professor, como que eu sei que está certo? Pessoal, olha como as coisas se encaixam. Olha para este nó que está aqui embaixo. A corrente que está chegando nele é 8. Quem está saindo no nó? Está saindo 3 e está saindo 5. 3 mais 5, 8. A lei dos nós está sendo satisfeita. Olha no nó aqui de cima, irmão. Está chegando 3, está chegando 5. E está saindo quanto? Está saindo 8. A coisa realmente encaixou. Por que que a gente faz tudo isso, pessoal? Porque o infeliz do enunciado vai perguntar para você: qual é a potência do resistor de 4 ohms? Para calcular a potência desse resistor, você tem que saber a corrente que passa nesse resistor, para fazer o R ao quadrado que a gente já fez 500 vezes. Então, tudo isso, pessoal, para resumir a ópera, é para calcular corrente. Ok? Calculando corrente em cada ramo, você consegue calcular potência, calcular DDP, consegue brincar com tudo que é possível e imaginável que o cara vai te perguntar. Dá trabalho? Dá trabalho. Ou se dá. Só que tem um passo a passo, tem uma receita que vai te ajudar. Pessoal, eu só fui aprender essa pataquada de lei de Kirchhoff fazendo uma cacetada de exercício. Se você achar que no primeiro exercício, na primeira apagada de cagadinha que você fizer, você já vai largar a mão, não vai conseguir, ou não sei o quê, não funciona, irmão.
tem que batalhar, tem que insistir. É um exercício longo, é um exercício que dá trabalho. Tanto que a atividade de hoje, eu só coloquei um exercício para você fazer, porque só ele já vai gastar um bom tempo, entendeu? Nós vamos trabalhar com esse cara até meados da semana que vem, porém, não tem fórmula mágica. Tem que assistir esse vídeo quantas vezes for necessário, mas é rabiscando, avaliando com cuidado sinais, sentidos de correntes de leitura, que você busca os bugzinhos que muitas vezes dá em exercício que a gente faz. Tá bom? Pessoal, por hora é isso. Agradeço a sua participação, a sua atenção. Qualquer coisa, dá um grito, a gente está sempre por perto. Tá bom? Fiquem com Deus, lavem as mãos, tamo junto. Até a próxima.